Boa noite, é um prazer ter vocês mais uma vez conosco. Está no ar mais um programa Sucesso com Deus. E o nosso entrevistado dessa noite, antes de tudo, é um homem de Deus, ídolo da torcida cruzeirense, jogador que mais atuou na história do time. Você vai conhecer a partir de agora a história de sucesso do Fábio, goleiro do Cruzeiro. Fábio, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Fico muito honrado de recebê-lo aqui. Eu que agradeço, pastor. Paz do Senhor a todos, é uma oportunidade ímpar aí de estar aqui, podendo participar. Deus programou aí de uma forma maravilhosa aí esse dia. Espero que eu possa contribuir aí para o reino. Com certeza. Fábio, a maioria da torcida conhece você como ídolo, né? Conhece você dentro de campo. Eu tenho o prazer de conhecer você um pouco mais, a sua família, e sei do homem de caráter, o homem de Deus que você é. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua trajetória, da sua conversão com relação ao futebol. Você começou a jogar primeiro, depois converteu. Como que aconteceu isso? Exato, né? As pessoas, a grande maioria, me conhece só pela TV, né? Do futebol, né? Eu sempre, desde muito garoto, joguei futebol, né? Desde a época da escola. E graças a Deus já vinha me destacando desde a época do escolar, jogos escolares. Então, graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de me destacar desde muito novo, né? Mas eu nunca almejei a ser um jogador de futebol. Sempre na brincadeira. Sempre mesmo. Na brincadeira. Sempre era o dia inteiro jogando bola, às vezes até saía da aula para jogar bola, né? Do intervalo. Goleiro. Sempre como goleiro. Até às vezes que eu jogava handball, aí sim eu jogava na linha, né? Mas eu já tinha facilidade com as mãos, então aí o handball eu jogava como atacante. Então, mas o restante sempre, tanto no futebol de campo como no futsal, sempre atuando no gol, desde muito garotinho. E sempre ganhando os títulos do escolar, né, dentro da minha cidade, né, escola contra escola, mas nunca almejei ser um jogador, um atleta profissional. E desde aquilo, Deus já vinha cuidando da minha vida, né, como a gente diz, né, desde o ventre da minha mãe, Ele sempre trilhou a melhor coisa sobre a minha vida, né, mas eu não percebia isso. E nesse caminho que Deus trilhou, Ele me levou no interior do Paraná. Eu recebi um convite com 14 anos, né, para ir para essa equipe que se chamava União Bandeirantes, no interior do Paraná, 70 quilômetros de Londrina, né? A equipe não existe mais, mas foi ali que eu comecei os primeiros passos numa equipe já profissional, né? Fui convidado para ingressar no infantil com 14 anos e aí apareceu essa nova situação. E dali, desde a primeira vez, você já sentiu que sua profissão seria goleiro? E dali em diante as coisas começaram a fluir mais naturalmente ainda. Aí eu comecei dentro do União Bandeirantes já a ser titular. Um ano após eu já comecei a ser convocado para as seleções de base, né, sub-17, né, uma coisa inédita pro nessa clube. Época? Já, eu fui convocado em todas as seleções pelo União Bandeirantes, uma coisa fora da realidade, né? Porque você ser convocado pelo Cruzeiro, pelas grandes equipes do futebol brasileiro é uma coisa normal, né? Pela estrutura, pelo investimento, né? E Deus já cuidava da minha vida, é uma história para chegar a essa primeira convocação, Deus moveu o sobrenatural e para que eu pudesse ter a oportunidade de ser convocado, né? O jogo foi cancelado para o treinador dar a oportunidade de eu ser visto por ele, né? E logo depois eu fui convocado já. E Fábio, nessa ascensão de jogador, quando a gente vê, né? A gente conhece a sua história e sabe de sucesso que, né? Cada time, cada ano que você vem com crescimento, o jogador normalmente, quando ele tem essa ascensão, quando ele vê que ele está chegando no topo, realmente sobe algo na cabeça dele? Passa algo pela cabeça dele assim geralmente a maioria dos jogadores são pessoas mais humildes, mais simples
se destaca e ganha um dinheiro muito grande. Como que foi isso para você? Você conseguiu, se adaptou com isso bem? Dentro do futebol, né, o universo do futebol, as coisas fora do campo, né, são muito acessíveis, né? Isso. E a grande maioria dessas coisas nos afastam de Deus, né? São coisas que o mundo coloca assim de bandeja, né? Então você tem muitos amigos de uma hora para outra, você começa a jogar no profissional, você aparece na TV, você tem uma quantidade de amigos, né, que nós sabemos que é um jogo de interesse, enquanto você estiver aparecendo, você vai ter certas facilidades, né, e o futebol é o carro-chefe disso, né, então tudo fora de campo gera o afastamento dos princípios de Deus, né, futebol, mulher, bebida, amizades que te influenciam para o lado negativo, né? Então o atleta vem de uma família simples, com os princípios, mas com a ilusão do que o futebol gera fora de campo, sem nenhuma referência de amizade verdadeira, o atleta se perde e aí acha que tudo está acontecendo pela força dos seus braços, pela qualidade, porque ele é bom, porque tem muita gente batendo nas costas dele, não, você é bom, pode ficar tranquilo que você vai ganhar dinheiro, que você vai ganhar altos salários, vai ter carro bom, e isso daí vira uma bola de neve. A gente vê claramente isso dentro do futebol. Hoje, né, o maior rival do Cruzeiro, que é o Atlético, os próprios atleticanos citam você como homem de exemplo, né, como o Kaká, por exemplo. Então, e geralmente eles falam assim, a pessoa que realmente, o jogador crente, ele é diferenciado. Mas em algum certo momento da sua vida, você começou a se perder, Fábio, em algum momento antes da sua conversão? Antes da minha conversão eu era do mundo, né? Como nós falamos, né? Eu tinha uma cegueira espiritual, mas como eu disse, Deus já cuidava da minha vida e já me incomodava assim para as coisas certas e as coisas erradas. Eu fiz muita coisa errada, mas Deus evitou me incomodando com o Espírito Santo de fazer milhares de coisas erradas, né? Então eu deixei de fazer muitas coisas porque Deus já me incomodava. Às vezes eu ia para uma festa, eu já orava eu conversava com Deus, né? Oh Deus, não deixa eu brigar, que não aconteça nada de errado. Então eu já ia com aquele temor. Só que o maior problema do mundo hoje que é liberado são as bebidas, né? Que quando você bebe, você perde todo o temor a Deus. Então aí quando eu bebia, aí eu me transformava, eu virava outra pessoa. Eu esquecia do cuidado de Deus, daquela oração que eu fazia, mas a misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Então ela me deu essa oportunidade de ser resgatado. Eu conheço, assim, é o tipo da coisa que eu passei por isso também. Então a gente vê, mas a gente não conhece o outro lado do futebol, né? Uhum. E a gente sabe que hoje é muito difícil, dentro de um time, com as amizades, você se converter, vamos dizer assim. É muito mais fácil uma pessoa se perder do que ela se converter. Hoje a gente vê isso, né? Hoje, dentro do futebol, você tem uma luta muito grande, né? Como eu disse. Agora, mesmo eu sendo cristão, as coisas aparecem muito mais fáceis ainda, pelo tempo que eu já estou no Cruzeiro, tempo de carreira, né? Então, infelizmente, as coisas negativas são colocadas de bandeja para você o tempo todo, né? Então, são várias ciladas do inimigo ali querendo te derrubar, porque com certeza você caindo, Deus é grandioso, Ele perdoa, né? Mas vai deixar Ele tem amor, mas com certeza vai ter uma consequência muito grande, porque muitas pessoas, infelizmente, não tinham que ser dessa forma, né? Porque o único perfeito é Jesus, mas muitas pessoas se espelham, né? Então, quando fala de ídolo, eu nem gosto de colocar ídolo, né? Eu sempre falo que eu sou um exemplo, eu quero ser um exemplo, tanto dentro de campo, como profissional, né? Honrando as camisas que eu vista, honrando essa trajetória que eu tenho no Cruzeiro e fora de campo como um servo de Deus, né? E uma coisa que você já viu com algum colega de trabalho acontecer, um homem de Deus e se perder dentro do futebol, dentro
né, desse meio seu? Por vacilo mesmo? Se perdeu por ilusão, por ganhar dinheiro? Você já conviveu com isso? Acontece, pastor. Infelizmente acontece, né? Eu não tenho rede social até hoje, né? Agora que eu estou elaborando, porque foram muitos pedidos e até situações que estavam ficando perigosas, né? Pessoas usando meu nome, falando que ia dar camisa para certa pessoa, marcando encontro. Então eu resolvi... Agora vamos esperar um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Fábio. Estamos de volta contando a história de sucesso do goleiro Fábio. Fábio, como a gente estava conversando, o que já aconteceu de você ter que aconselhar, chamar a atenção de um colega de trabalho e falar assim, ó, você se posicionar como cristão, chamar ele num canto e falar assim, ó, você está se perdendo, dessa forma que você está fazendo, você vai jogar sua carreira pro ar. Já aconteceu isso com você? É mais difícil, mas a gente já teve algumas oportunidades de estar aconselhando, né? Assim, rapidamente, né? Uma coisa bem transparente, né? Porque a gente tem a liberdade, né? Se tornam amigos, né? Exato, a gente já tem há muito tempo, faz parte ali dentro do Cruzeiro, né? Então já fica uma referência, né? E também a melhor referência é o bom testemunho, né? Exatamente. Então por isso que a gente tem que estar se policiando o tempo todo. É muito difícil, a gente erra, mas o Espírito Santo sempre já nos dá a oportunidade de ver que agiu de uma forma que não agradou. Então a gente já pede perdão e já começa a se policiar cada vez mais. É o que eu fico vendo. Uma vez eu fui na sua casa, tive a oportunidade de ir numa célula que vocês faziam e chamavam os jogadores e as esposas dos jogadores, né? Vocês fazem esse trabalho que eu fiquei assim maravilhado. Que são pessoas que quando chega um jogador novo, Cruzeiro, né? Tá sem amizade, isso aí é fantástico quando eu vi isso. Agora, Fábio, no meio, por exemplo, no meio corporativo, quando eu já lidei com clientes, que o cliente fala assim comigo, por exemplo, ó, o verdadeiro vendedor tem que mentir. Aí eu falo, não, eu não minto, eu não preciso mentir para vender. Num campo, por exemplo, é uma curiosidade que eu tenho, num campo, naquele calor, na emoção, na hora de uma briga, aconteceu alguma coisa perante o jogo. Já aconteceu de você ter o seu adversário, ser um cristão, ser amigo fora do campo, mas você vê que ele fez alguma coisa errada e ele simulou. Nessa emoção você se posiciona como cristão e fala com ele assim, de chamar a atenção, ou na hora você não consegue? Como no meio corporativo, tem hora que eu não consigo lidar com isso. Como é que você lidar com isso? Você tem que se policiar, né? Como eu disse, testemunho. Hoje eu melhorei muito, 90%, 95% do que eu era antes, né? Porque quando você é novo convertido, né? Você tem que ir fazendo a mudança por etapas, né? Então, pessoas que direcionavam a gente dentro da fé, né? Sempre mostrando, ó, não faz isso, tem muitas pessoas, palavra e tal. E aí eu fui me policiando e graças a Deus o Espírito Santo cada vez mais foi me moldando, né? E com certeza, né? Lógico que nós não somos perfeitos, mas a gente tenta sempre ser o mais transparente possível, né? E também vigiar para não cair da cruz, como nós falamos, né? Dentro do campo, assim, para que a gente possa ser um exemplo, sem deixar que as coisas que aconteçam dentro do futebol nos afastem dos princípios de Deus, né? Porque eu vi esses dias eu recebi um vídeo de algumas atitudes de jogadores, tudo no futebol, não sei se você já viu isso, que tem dois times e o juiz marca um pênalti. Exato, e a pessoa levanta e fala assim, não foi pênalti, e mudou. A gente viu isso na seleção da França, na classificação dela, que o atacante colocou a mão, levou a bola com a mão e fez o gol. Numa situação dessa, a gente, porque eu convivo, né, o calor da emoção lá, o crente, o jogador, ele consegue, por exemplo, ele afirma que se ele fizer esse erro, mas ele sabe que se ele não afirmar, o time dele pode ser desclassificado.
Como é que lidar com isso, Fábio? É um jogo muito difícil, né? Uma situação muito delicada, né? Da minha parte acontece muito pouco, né? Porque geralmente eu sou atacado, né? Você é atacado. Então se eu posso fazer o pênalti, eu acho muito difícil. Mas você vê, por exemplo, você já viu? Eu já vi algumas vezes de acontecer, aí a pessoa tá muito pilhada, né? A adrenalina é muito grande, né? E às vezes passa até despercebido para aquela situação, inverte um lateral, aí você bateu na sua perna, o cara já tem o costume de levantar a mão, é nossa. Então, às vezes, passa muito despercebido. Então, às vezes, não é nem por falta de caráter ou ser cristão ou não. São situações que são muito rápidas e, às vezes, você nem tem tempo de falar e, às vezes, você nem percebe também que a bola bate em você, sai. Entendi. E, geralmente, quando é pênalti, assim, são situações mais individuais, né, do zagueiro e tal. Minha é muito difícil quando acontece assim, ou o juiz já deu o pênalti, ou não adianta depois também eu falar que não foi ou que foi, porque geralmente o juiz já vem intencionado, porque é a situação muito rápida e eu sou praticamente o último jogador ali. Então fica comigo acontece menos, né? Agora em certas posições do campo acontece bastante. Fábio, agora outra pergunta, que é uma curiosidade, eu acho que de todos. A pessoa, ou sendo crente ou não, tem pessoas que não são cristãos, mas são exemplos, né, de como homem, como família. Mas uma coisa que todo mundo questiona um atleta, seja no futebol ou seja em qualquer esporte, você acha que o atleta é o mesmo que bebe ou que não bebe? Não. É bebida alcoólica? A bebida, ela te influencia a estar longe, né, de um condicionamento que é o ideal para um atleta, né? Porque, eu tô bebendo, eu tô em casa. Aí você não está descansando da forma, seu corpo, aonde devia estar se recuperando, ele está se enchendo de substâncias que amanhã, a hora que você acordar, ela ainda vai estar no seu metabolismo, vai estar dentro do seu corpo ainda. Então, com certeza, se ele tinha um estiramento que poderia acontecer, que ele poderia descansar e essa musculatura voltar ao momento normal, com essa bebida, ela vai o quê? Demorar muito mais para você repor o músculo novamente ao zero, né? Então aí a pessoa deixa de dormir, aí fica cada vez mais ligada em coisas que vão cada vez mais levar para outras situações, então com certeza a bebida atrapalha demais e com certeza o atleta não consegue, independente de que esporte seja, fazer a mesma coisa do que como se estivesse sem beber. Fábio, quando você está com uma... O jogador, o atleta que se destaca, é como um empresário. O empresário ele tem que trabalhar 12, 15 horas, ele tem que fazer algo diferente. O atleta também tem que fazer algo diferente. A gente vê, vou dar o exemplo do Oscar, por exemplo, que depois do jogo, depois do treino, ele ficava 2, 3 horas. Né? O Rogério Ceni, para bater falta, ficava lá não sei quanto tempo batendo falta, né, para treinar. E eu sei da sua dedicação. A gente fala, né, que no campo hoje, no time, a gente vê que tem jogador que cumpre o treino e vai embora, e tem o jogador que procura, não sei, depois do treino, fazer uma musculação, fazer Realmente isso no futebol acontece? O jogador que é diferenciado, ele faz isso? Acontece bastante, né? A gente já tem vários exemplos, né, de pessoas que se destacaram pelo quê? Pelo comprometimento, né? O algo a mais que nós falamos dentro do futebol, né? E isso acontece de uma forma natural, né? Tem muitos que vão para o treino, mesmo dentro daquele pouco tempo que vai ter de treinamento, não consegue se concentrar o devido, fazer o seu 100%, faz de uma forma só como nós dizemos dentro do futebol. Faz de conta que está aqui, mas já está pensando em outras situações, né? E às vezes pode acontecer de ter um propósito e as coisas acontecerem, né? E às vezes... Mas isso, eu acho que os próprios jogadores, os colegas de trabalho, vocês mesmos percebem isso. Não com precisa certeza, nem o técnico perceber, né? A gente conhece um por um, né? A
convivência diária, a quantidade de anos dentro da profissão, né? Então a gente já sabe quando o cara está dando 100% ou não, né? Mas o tempo dele também dentro dessa equipe, dentro do grupo, é curto. É curto. Então isso é como se fosse no meio corporativo mesmo. Exato. A gente, o nas tempo empresas, é limitado. A gente vê aquele ali não vai passar do tempo. É muito difícil aquele cara conseguir ser um profissional de alto rendimento e se destacar. Porcentagem é mínima. Não é diferente do que a gente vê no mundo corporativo. Não. Porque nas empresas a gente vê, tem pessoas que se destacam e tem pessoas que não. É algo a mais. Fábio, espero mais um pouquinho que nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o goleiro Fábio. Estamos aqui recebendo o goleiro Fábio e ele contando um pouco da sua história de sucesso. Ô Fábio, a gente sabe agora que você renovou o contrato com o Cruzeiro, mas geralmente a carreira de um jogador não é uma carreira curta, se você for ver, é uma carreira curta. E a gente vê jogadores ou atletas que sabem investir o dinheiro dele. Você tem outros negócios, né, outros investimentos. O que é hoje um jogador para você falar assim, saber lidar com o dinheiro que ele ganha? Como é que você aprendeu a fazer isso? Eu, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram, né? E sempre debaixo de uma direção de Deus, dentro dos meus sonhos, Deus sempre confirmando aonde eu tinha possibilidade de agregar, de conseguir fazer com que o meu dinheiro se multiplicasse, né? Infelizmente, é minoria. Entendi. Infelizmente, a profissão de jogador de futebol ela é muito enganosa, né? Porque nós temos esse período que nós jogamos, às vezes ganhamos altos salários, só que a pessoa acha que está investindo certo, só que o patamar que ela tem quando está jogando, com esses altos salários caindo mensalmente na conta, é muito enganoso. Então ela acha que fez a compra de alguns imóveis que vai dar o rendimento que ela tinha quando ganhava mensalmente numa grande equipe. Quando você para, não é acabou. A realidade. E aí as pessoas a maioria dos jogadores começa a desfazer dos bens para manter esse padrão de vida, porque eles se enganaram, porque é uma ilusão quando você está jogando, quando você tem a possibilidade de ter um contrato, de receber esse alto valor, que não são todos, né? É a minoria que a gente também tem que citar isso, que ganha altos salários, né? Menos de 5% do Brasil, né? A grande realidade é assalariado mesmo, a grande maioria, de mais de praticamente 90%, é um salário mínimo e assim... E então é muito enganoso, porque quando ele para, ele não tem mais aquele salário. Geralmente... E se ele investiu em algumas coisas que não vão dar um rendimento legal para o padrão que ele está acostumado, aí em um ano ele começa a vender e a grande maioria fica sem nada. E Fábio, uma coisa que a gente fala, né? Você é muito novo ainda, né? Eu falo que te conheço bem e a idade, geralmente a pessoa fala assim, eu me realizei, eu com tantos anos se eu fizer chegar a esse ponto, realizar todos os meus sonhos, eu vou ser uma pessoa realizada. Você se considera um homem realizado? Eu acho que cada ano Deus te dá a oportunidade de almejar coisas novas, né? Eu acho que essa é a grande motivação. Saúde, né, que vem de Deus, e novos sonhos que Ele coloca em nossos corações para que a gente venha cada vez mais se motivar, nunca se acomodar e nunca achar que você não pode melhorar, independente de que área seja. Então eu sou dessa forma, Deus me dá a oportunidade de cada ano tentar melhorar. Eu, quando comecei a jogar, me tornei um profissional, eu achei que o máximo da carreira era 31. E já achavam que era velho, né? Hoje eu tenho 35, tenho mais 2 anos de contrato, 2 anos e meio, até 2018, né? Na data do meu aniversário, quando eu completar 38, acaba o meu contrato. Então, eu tô hoje vivendo muito melhor
em todos os aspectos. Estou muito mais preparado do que há 5 anos atrás, porque a minha dedicação diária, a minha entrega, né, saber que eu tinha que evoluir e usufruir do que o futebol evoluiu, né, para que eu pudesse alcançar mais anos dentro da minha carreira. Então isso que me motiva também para que eu possa estar preparado para, se 2018 Deus colocar mais uma porta na minha vida, mas eu sou bem realista. Se Deus falar, é hora de parar com 38, Ele que comanda a minha vida, Ele que vai me direcionar. Se Ele falar, vou te abrir mais uma porta, vou te dar mais um contrato, você vai jogar até a hora que eu quiser, então... Mas uma coisa é notória, né? Você se cuida plenamente, né? Com alimentação, preparo físico, aí a gente está treinando e usufruindo, né? O futebol evoluiu demais, né? Temos hoje condição de treinamento como preparação de goleiro, preparador de goleiro. Eu fui ter preparador de goleiro quando já estava no profissional, né? Hoje as categorias de base, hoje já tem escolinha, né? Somente de goleiro, né? Então hoje eu estou usufruindo isso. Fisioterapia, a musculação, os treinamentos, tudo. A condição aumentou muito. Então, tá aí na minha frente, eu só tenho que usufruir para que eu possa prolongar cada vez mais em alto nível a minha carreira, se Deus permitir. Amém. Fábio, né, pela sua experiência, e hoje, né, um homem maduro, um homem que viveu os dois lados, sim, né, viveu e hoje é um homem de sucesso. Agora, o que é sucesso para você? Hoje, o sucesso, para mim, é o reconhecimento de ser um exemplo. Isso é sucesso. Tanto dentro de campo, aonde eu vou, pela torcida adversária, por jornalista, pelos meus companheiros, em servir de exemplo como profissional. Independente da quantidade de jogos, a minha motivação é a mesma. Independente de quantos anos eu já estou no futebol, a minha motivação é a mesma, porque se você não tiver essa motivação, esse prazer de ir treinar, é a hora de parar. Se você tiver pensando... Você gosta do que você faz? Sim, se você tiver com o pensamento saindo de casa, puxa vida, eu vou ter que ir pro treino. Mais um dia. É a hora de você ficar em casa e falar, ó, chega. Então isso que eu acho que é sucesso, né? E não só dentro de campo, mas fora, onde eu vou, as pessoas falando, me justificando, né? Sempre falando de todas as coisas que eu fiz, não só dentro de campo, mas fora. E eu acho que a melhor propaganda não é você falar de si, né? É as pessoas contarem a sua história, né? O homem que você foi, o servo de Deus. E isso que a gente tem que deixar para as outras gerações que vão chegar. Fábio, e para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem acho que para todos, não só para o atleta, mas o que no seu coração, o que é um homem de sucesso? O homem de sucesso é um homem temente a Deus, né? Aos princípios de Deus, que são primordiais para que você possa ter uma vida em abundância, em todas as áreas, para você ter paz à hora de deitar e motivação na hora do levantar. É saber que Deus está sobre a sua vida, que toda direção, que toda situação que possa acontecer no seu dia a dia, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, vai enviar pessoas, vai colocar uma palavra, um louvor cada vez mais ao seu coração para que você venha ter a certeza que Ele está no controle. E quando Ele está no controle, a gente só tem que cada vez mais trabalhar, ser fiel a Ele em todos os momentos, que a vitória vai chegar. E pode ter certeza que ela chega, em nome de Jesus. Amém. Fábio, eu quero te agradecer. Para mim foi uma honra estar nesse momento com você. É deslumbrante te conhecer realmente a sua história, né? O sucesso profissional a gente já sabe, mas as pessoas não conhecem o sucesso dentro do seu lar, o Fábio como homem, como amigo, e isso hoje nós conhecemos um pouco. E eu quero deixar uma mensagem para todos vocês que estão nos assistindo. O que o Fábio falou aqui, que possa entrar no coração de todos nós, porque o verdadeiro sucesso é aquele que vem de Deus, não é o sucesso da prosperidade. Então, que o que ele disse hoje possa, né, entrar no nosso coração e saber que Deus tem todas as coisas que precisamos.
e só realmente seremos felizes se a bênção de Deus estiver sobre a nossa vida, que só o dinheiro não adianta. E Deus tem prazer de nos abençoar. Boa noite a todos, que Deus possa abençoar tremendamente todos vocês. E Fábio, muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais, você possa ser esse homem de exemplo e de excelência em tudo que você fizer. Amém, em nome de Jesus. Amém.